Fala aí, meus alunos. Assunto de hoje: tipos de reprodução, tá? Primeiramente, o que é a reprodução? Como você define? Bom, a reprodução é um processo pelo qual os indivíduos eles geram novos indivíduos, e esses indivíduos novos são semelhantes ou idênticos. Aqui, por exemplo, o Michel Teló com a esposa dele e os filhos. Se vocês verem, os filhos deles não são exatamente igual a eles. A menina não é igual à mãe aqui, nem igual ao pai, exatamente idêntico. É semelhante, tá? Mas a reprodução pode gerar sim indivíduos idênticos. Exemplo aqui, as roseiras, né? A roseira, se você quiser propagar ela, você corta um pedaço aqui, outro aqui, puxa isso aqui fora, coloca na terra e vai gerar uma roseira com o mesmo material genético aqui da planta que a deu origem, tá? Bom, e a reprodução só ocorre devido ao material genético, porque é graças ao material genético que vai possibilitar gerar indivíduos semelhantes ou idênticos, tá? É por isso que as crianças vão ser parecidas com os pais e não com os vizinhos, tá bom? Então, você já sabe definir o que é reprodução e você já sabe que é graças ao material genético que os indivíduos novos vão ser produzidos, tá? Então falta você saber quais os tipos de reprodução. Os tipos de reprodução são dois, galera, tá? Primeiro é a reprodução assexuada, tá? Esse prefixo a aqui em português, então olha, dá uma volta lá em português. Esse prefixo a quer dizer não, tá bom? Então, a palavra assexuada significa não sexo. Não vai ter sexo mesmo, tá? Vai gerar indivíduos idênticos, cópias, igual a máquina de Xerox, tá? Diferente da reprodução sexuada, que vai gerar indivíduos semelhantes, tá? E você aí, ó, você é uma mistura aí dos seus pais, do seu pai com a sua mãe. Você é semelhante a seus pais. É um tipo de reprodução sexuada, é o do homem. Já na reprodução assexuada, não ocorre mistura de material genético. Por isso que os indivíduos são todos iguais. Não tem aquela mistura que ocorre na reprodução sexuada. Não tem a mistura lá do DNA do pai e da mãe para gerar uma criança aí semelhante, tá? Normalmente na reprodução sexuada envolve um macho e uma fêmea, tá? E na reprodução assexuada não tem produção de gametas. O que são gametas? Gametas são os espermatozoides e os óvulos, tá? Você sabe que o espermatozoide é produzido lá pelo macho, né? E o óvulo pela fêmea. Quando o espermatozoide encontra o óvulo, 9 meses depois nasce um bebezinho lindo, tá bom? Isso na reprodução sexuada, tá? Na reprodução sexuada que ocorre isso, essa produção de gametas. Na reprodução assexuada não tem gametas. Para que vai produzir espermatozoide e óvulos se não tem sexo? Então não há necessidade. Bom, então como é a reprodução em animais, exemplo aqui o homem, e a reprodução em plantas? É isso que nós vamos ver agora, tá? A reprodução nos animais, ela pode ocorrer tanto sexuada como assexuadamente, com produção de gametas e sexo, ou sem produção de gameta e sem sexo, né? Bom, na reprodução sexuada, ocorre a troca de gameta, né? O macho passa o gameta dele, o espermatozoide, para a fêmea, onde vai encontrar o óvulo e vai ocorrer a fertilização e produzir o bebezinho, tá bom? Esses gametas são produzidos em órgãos especializados, testículos e os ovários, tá bom? Exemplo, o homem. Já a reprodução assexuada dos animais, tá? Animal também se reproduz assexuadamente. Como que o animal faz isso? Imagina você aí. Você olha para tua mão e fala: minha mão bem que podia virar um outro eu igualzinho. Aí do nada tua mão solta e começa a crescer e vira um outro indivíduo igualzinho você, com o mesmo material genético. Isso é a reprodução assexuada, tá? Dá origem a um outro animal idêntico. Exemplo aqui, ó, planária,
que é um verme. Se algum dia descobrirem que algum animal veio de outro planeta, primeiro que vão ver isso é a planária, tá? Planária é um verme achatado, um platelminto, que se você cortar ela igual corta um bolo, em várias fatias, cada pedacinho desse vai dar origem a um outro indivíduo. O material genético dele, DNA, igualzinho aqui, igual. Todos os indivíduos com o mesmo material genético, idênticos, tá bom? O outro animal que costuma fazer isso também é a estrela do mar. A estrela do mar, aqui, o equinodermo, ela simplesmente solta um braço dela e esse bracinho vai virar uma outra estrela do mar. É bacana que a estrela do mar, que é modelo com a estrela do mar, a estrela do mar é considerada o urubu do mar, né? Come os restos de animais mortos que tem lá no mar. Que se a modelo soubesse isso, nem estava segurando essa estrela, né? Bom, e como é a reprodução nas plantas? As plantas, assim como os animais, vão ter a reprodução assexuada e a reprodução sexuada. Reprodução sexuada nas plantas, falando de animais, vai ter a produção de gametas também. Só que aqui nas plantas, em vez do gameta masculino ser chamado de espermatozoide, vai ser chamado de anterozoide e o gameta feminino de oosfera. A estrutura reprodutiva das plantas, você não vai encontrar aí um testículo numa planta, né? Não é normal, não vai ter, né? Então, mas as plantas vão ter outras estruturas reprodutivas que vão receber nomes diferentes, que também vão produzindo esses gametas, tanto anterozoide como oosfera. E as plantas também podem se reproduzir através da reprodução assexuada. Tá? Normalmente ocorre propagação vegetativa, pode ser por fragmentação, como eu falei. Simplesmente pega um fragmento da planta, corta aqui a roseira, corta aqui, tirou o galinho, botou na terra, tirou esse fragmento, colocou na terra, vai dar origem a uma outra planta exatamente idêntica, com o mesmo DNA. Brotamento, tá? Os brotinhos saindo aqui da batata. Também esses brotos, cada brotinho desse tem o mesmo DNA da planta mãe. E as plantas também podem se reproduzir através de esporos, tá? Que são esses pontinhos aqui na folha de samambaia. A gente levanta a folha para samambaia, que tem vários pontinhos pretinhos embaixo. Cada pontinho daquele é um esporozinho, tá bom? Então é assim que as plantas se reproduzem também, tá, galera? Tanto assexuada como sexuadamente. É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Forte abraço aí pra vocês.